Olá, olá e bem-vindos ao What Now, o podcast onde nós respondemos à pergunta o que fazer depois do curso de Engenharia Biomédica. Hoje temos connosco o professor Hugo da Silva. Conte-nos um pouco do seu percurso profissional e o que é que faz no momento. Bom dia e muito obrigado pelo convite. É sempre uma honra participar neste tipo de fórum e partilhar alguma da minha experiência. De uma forma resumida, eu posso me definir como um inventor, investigador e empreendedor na área de engenharia biomédica e neste momento tenho essencialmente três ocupações principais, portanto, uma que é ser investigador sénior no Instituto de Telecomunicações, onde desenvolvo investigação na área da instrumentação e aquisição de sinais fisiológicos e também de extração de conhecimento sobre esses mesmos sinais. Sou também professor convidado no Instituto Superior Técnico, no Departamento de Bioengenharia, e sou um dos cofundadores e estou neste momento com o Pelour da Inovação numa empresa portuguesa que trabalha na área dos dispositivos médicos, que é a Plux Wireless Biosignals S.A. O professor dá aulas de... Tenho colaborado em várias unidades curriculares, algumas mais relacionadas com a introdução à engenharia biomédica para alunos de primeiro ano, por coisas que procuram, no fundo, estimular o interesse deles pela área dos sinais, dos dispositivos médicos. Tenho tido algumas colaborações também em unidades curriculares mais relacionadas com o projeto, nomeadamente projeto integrador de primeiro ciclo e segundo ciclo. Tenho também colaborado na orientação de teses de mestrado e de doutoramento, mas o grupo de unidades curriculares aos quais eu tenho estado mais proximamente ligado tem a ver com instrumentação e aquisição de sinais fisiológicos. Estas unidades curriculares são sempre muito entusiasmantes porque é uma das ocasiões onde os alunos acabam por conseguir pôr as mãos na massa, como se costuma dizer, e pôr mesmo qualquer coisa a funcionar e isso é sempre algo marcante. E especialmente nestes tempos que vivemos, onde a maior parte do interesse está concentrado no software, quando nós ouvimos agora falar em inteligência artificial e vemos todo esse chamariz e justamente, não é? Porque é uma área de futuro e com enorme potencial, mas toda esta progressão que tem havido ao longo dos anos tem direcionado mais as pessoas para o domínio do software. Elas entusiasmam-se mais por coisas computacionais, mas para todos os efeitos o mundo é físico, não é? Portanto, é sempre preciso ter esta interface e então ter os alunos entusiasmados por essa missão também, que é fazer a diferença na interface entre o mundo físico e as ferramentas computacionais, é algo muito especial e para mim faz-me vontade todos os dias com uma esperança e uma motivação renovada. Mudando para as outras ocupações que o professor tem. Começando pela parte de inventor, fale-nos um pouco mais sobre essa parte. Essencialmente, a componente de invenção surge como uma forma de, por um lado, validar a novidade das ideias e depois, por outro lado, tem também como objetivo alavancar e ajudar a acelerar algumas ideias que tenham maior potencial de mercado. Nós, tipicamente, temos as patentes ou essa componente da invenção como uma forma também de proteger um pouco mais aquilo que é a novidade de alguns dos projetos. Nós, a nível do laboratório, tentamos não extinguir o trabalho num PDF que fica disponível online. O que é que eu quero dizer com isto? É que aquilo que normalmente se associa à investigação, e pelo menos muitos dos processos que eu conheço, passam por fazer um grande investimento e o grande resultado final depois acaba por ser uma tese ou um relatório, que depois acaba por não haver propriamente a consequência de, ok, temos aqui qualquer coisa que acreditamos que é muito de grande valor acrescentado para o público em geral, então vamos disponibilizar. Nós, a nível de laboratório, tentamos fazer o máximo possível esse caminho até o utilizador final e colocar mesmo coisas nas mãos das pessoas. E aí as patentes e esta atividade inventiva acaba por ser bastante útil, pelas razões que já indiquei atrás, portanto é sempre um ativo para depois a exploração e a disseminação da tecnologia. Seguindo agora para a última ocupação do professor, o professor é co-founder de uma empresa, a Plux. Fale-nos um pouco do processo e como é ser um dos fundadores de uma empresa já bastante bem estabelecida. Eu sou cofundador de uma empresa, já ajudei a fundar várias outras. Neste momento, a nível do laboratório, já temos 6 spin-offs. Aquela pela qual eu tenho maior ligação é a Plux,
foi estabelecida em 2007. Nós começámos a trabalhar no projeto antes, em 2005, portanto podemos dizer que a gênese da empresa acaba por estar um pouco centrada em torno desse ano. Depois, em 2007, tivemos ali um conjunto de eventos que justificaram a criação da empresa, então foi formalmente incorporada a 15 de fevereiro de 2007. Mas, no fundo, o processo de criação da empresa foi, eu diria, muito acidental, entre aspas. Nós fomos 4 fundadores na altura e, se falarmos com cada um deles, cada um terá a sua perspectiva, obviamente. No meu entender, vejo o processo assim casuístico, pelo menos na fase inicial. Depois as coisas começaram a ter um outro andamento. O trabalho começou com uma necessidade muito prática. Na altura, nós estávamos a trabalhar já na área de aquisição de sinais fisiológicos para aplicações muito concretas, algumas na área do desporto, outras na área de interação homem-máquina. Tínhamos algumas aplicações onde já usávamos os sinais fisiológicos, mas o que acontecia na altura era que os equipamentos eram todos cabelados, portanto não tinham a portabilidade que hoje vemos. E eram muito difíceis de utilizar e dispendiosos. Por exemplo, em algumas aplicações na área do desporto, para avaliar um atleta, era preciso ter o atleta a fazer a atividade, por exemplo, a correr, e haver um segundo a correr atrás dele com os cabos para o que estava a ser avaliado não tropeçar, por exemplo. E os sistemas de telemetria que existiam na altura eram coisas muito grandes, eram mochilas com umas antenas enormes, portanto a pessoa ia a correr e a antena ia ali a bater nas pernas e assim era todo um setup muito complexo. Nós, na altura, com as tecnologias que estavam a surgir, coisas que hoje em dia são banais, como o Wi-Fi, o Bluetooth, na altura estavam a surgir, e nós acreditávamos que com essas tecnologias conseguíamos de algum modo fazer a diferença e melhorar aquilo que eram os processos de aquisição de sinais que existiam na altura. Começámos a construir pequenos protótipos que eram feitos com componentes que encontrávamos nas lojas convencionais, separadas por bateria, e onde os sensores se ligavam por cabo, mas a transmissão da caixa para o computador ou para um telemóvel era feita sem fios e, portanto, isto foi completamente transformador. Nós desenvolvemos estas tecnologias para algumas aplicações em que estávamos a trabalhar na altura, mas à medida que começámos a apresentar os resultados desses trabalhos em conferências e em alguns eventos de especialidade, começámos também a ter outras pessoas com o mesmo problema que nós. Portanto, haviam outros investigadores que também sentiam as mesmas dificuldades e que nos abordaram para perceber como é que poderiam ter eles próprios os seus equipamentos e adquirir para a sua própria investigação. Portanto, foi um bocadinho por aí que nós percebemos que, do ponto de vista comercial, poderia existir algum caminho e começámos então a produzir em pequena escala, a fazer algumas réplicas dos equipamentos que tínhamos criado, a fazer algumas vendas para instituições que tinham muito interesse e isso depois começou a rolar assim com o efeito bola de neve e as coisas começaram a escalar ao ponto de, hoje, 18 anos depois, termos uma posição de liderança no mercado, até mesmo a nível internacional, com uma grande raiz na inovação. Portanto, a Lux, além da comercialização de produtos, está muito envolvida em projetos de investigação europeus e nacionais para a criação de novas tecnologias. Já temos hoje uma empresa com uma equipa de gestão profissional e com uma estrutura que permite competir no mercado global. Conte-nos um bocado da parte académica, o que a pessoa tirou a nível de ensino superior e como é que foi essa transição académico-profissional. Eu, na verdade, não sei se cheguei a fazer bem a transição, não é? Eu acabei por nunca me conseguir desligar muito do meio da investigação. E, aliás, até há uma história curiosa, eu guardo com muito carinho desde o início da Plux, que é a Plux surgiu numa fase muito inicial da minha carreira. Portanto, eu tinha terminado a licenciatura, estava a começar o mestrado e, portanto, foi um bocadinho como resultado deste enquadramento que acabou por surgir a Plux e eu lembro-me que na altura que nós começámos a pensar em incorporar a empresa e depois incorporámos a empresa, ainda tive ali os meus pais, se calhar 1 ou 2 anos, a perguntarem-me quando é que eu arranjava um trabalho a sério, porque na perspectiva deles um trabalho a sério era trabalhar na Siemens, na Philips, na Microsoft, numa empresa assim mais estabelecida. E esta coisa do empreendedorismo, estamos a falar há 18 anos atrás, 20 anos atrás, não era algo que fosse ainda tão corriqueiro como é hoje, não é? Portanto, nós hoje temos aceleradoras, temos VCs, Business Angels, existem uma série de veículos e de oportunidades para quem quer empreender, mas na altura era assim um bocadinho um outlier, uma coisa, uma peça fora, uma carta fora do baralho, como se costuma dizer. Pronto, e portanto a experiência que eu tenho foi a experiência que eu próprio fui construindo e aprendendo com os meus sócios e com as pessoas da Plux.
sempre mantive uma ligação ao Instituto de Telecomunicações e ao Instituto Superior Técnico. Depois de fundar a Plux, fiz o doutoramento, passei uma temporada ainda mais dedicada à investigação, sem nunca deixar de acompanhar a atividade da Plux, e ainda hoje vou mantendo estes diferentes chapéus, porque realmente são espaços diferentes, não é? Portanto, especialmente com a estrutura da Plux hoje em dia, onde as coisas estão todas muito bem formatadas e têm uma missão mais comercial, acaba por ser no meio da investigação que a pessoa também tem mais espaço para criar, para experimentar coisas sem ter problemas de arriscar com as consequências que podem ter na empresa. De qualquer modo, a transição foi muito gradual, ou seja, essa aprendizagem no mundo empresarial acabou por ser muito intensa, não é? Porque as coisas, especialmente nas fases iniciais da empresa, acontecem muito rapidamente, com lições muito duras, não é? Eu lembro-me dos primeiros tempos onde nós não estávamos a gerar cash flow suficiente, por exemplo, para suportar os nossos próprios salários, e muitas vezes tínhamos que adiar alguns pagamentos à equipa porque as coisas nem sempre tinham a mesma regularidade. Portanto, essa experiência foi muito dura. Algumas alturas onde nós tivemos inclusive que fazer despedimentos, que também são coisas complexas, mas portanto, tudo isso também nos ajudou de algum modo a aprender e a perceber como é que evitamos essas situações, como é que conseguimos incorporar na empresa alguns mecanismos de controle que evitem esses dissabores. E acima de tudo, tem sido uma experiência muito enriquecedora, porque conseguimos, no fundo, ter uma rede de contactos internacional, projetar aquilo que melhor se faz a nível nacional para fora, contribuir também para a visibilidade da engenharia biomédica em Portugal. Eu lembro-me que nas primeiras vezes que nós participámos em feiras e exposições internacionais, tínhamos até algumas empresas mais estabelecidas a virem ter connosco e dizer: epá, não se metam nisso, isso é muito complicado, nós já estamos a trabalhar nesta área há mais de 20 anos e isto não tem uma grande rentabilidade, não há assim muito caminho pela frente. Depois haviam outras pessoas que viam que a origem do que nós fazíamos era portuguesa e questionavam, dizer, os dispositivos médicos de Portugal, nós não conseguimos confiar nisso, os dispositivos médicos vêm da Holanda, vêm dos Estados Unidos, portanto haviam assim alguns estigmas que nós entretanto fomos quebrando, e tivemos até assim algumas histórias interessantes. Em 2013, por exemplo, lançámos um produto de baixo custo, assim, tipo um Arduino para a engenharia biomédica, chamado Bitalino, e uma das coisas que fizemos questão foi de que os Bitalinos tivessem no verso o mapa de Portugal e não nos esquecemos das ilhas. Tem assim essas histórias que foram muito formativas. Eu diria, pronto, fazendo assim um paralelo mais com a vida cotidiana, a experiência de uma empresa é muito semelhante à experiência de ter um filho. Considero que a Plux foi a minha primeira filha. Hoje já tenho mais duas. E, portanto, isso é representativo do nível de envolvimento e do nível de dedicação que existe. Portanto, há muitas noites sem dormir, muitas fraldas para mudar. Estamos sempre com receio se estamos a fazer o melhor, se estamos a fazer bem, se não estamos a fazer tão bem. Portanto, é um percurso assim muito cheio de inseguranças, e depois, da mesma maneira que um filho vai progredindo, vai sendo uma criança, vai se tornando adolescente, agora atingiu a maioridade, tem todas essas nuances que têm esse paralelo muito humano, não é? Portanto, a experiência é um pouco essa. Depois também foi um percurso muito enriquecedor, até do ponto de vista de alguns valores mais estabelecidos, ou seja, todas as funções da empresa são muito importantes, e o facto de nós termos começado com o projeto do zero ajudou-nos a passar por todos esses papéis, não é? Nós tivemos uma altura em que tínhamos que fazer nós parte da produção, tivemos uma altura em que tínhamos que ser nós a fazer as vendas, e portanto ganhámos toda uma experiência que às vezes, entrando numa estrutura já para uma posição existente, não conseguimos ter. Pronto, e isso também acho que do ponto de vista sentimental faz com que se crie uma ligação diferente. Se tivesse de dizer uma das maiores lições que aprendeu nesse início, quais é que seriam? Isso é sempre difícil de elencar. Mas pronto, existem assim aquelas que são, por um lado, óbvias, mas às vezes, quando nós estamos ali no turbilhão do dia a dia, podem ser menos perceptíveis. Eu diria que uma das lições principais que nós aprendemos foi a fazer uma gestão financeira mais cuidada. Tínhamos ideias muito disruptivas e muito
apelativas do ponto de vista técnico, mas que depois, do ponto de vista comercial, não tínhamos propriamente garantias de que tivessem reciprocidade. Nós, especialmente na fase inicial, acabámos por fazer grandes investimentos em produtos que depois não tinham propriamente mercado suficiente, por várias razões, porque o mercado precisava de ser educado, porque ainda não havia propriamente uma grande sensibilidade até a nível dos profissionais de saúde para a utilização de algumas das coisas que nós estávamos a fazer, porque também não são se calhar soluções tão críticas como nós pensávamos para aquelas aplicações em que estávamos a trabalhar. Pronto, portanto, acabou por ser um bocadinho essa componente que acho que no início podemos ter feito de forma diferente, mas que ao mesmo tempo, olhando para trás, acabou por ser importante para nós encontrarmos o nosso lugar, não é? Foi em parte devido a esse percurso também que nós depois conseguimos perceber o que é que fazemos mesmo bem e onde é que somos diferenciadores face à concorrência. Por outro lado, eu diria que também a gestão de expectativas acabou e ainda hoje continua, e se calhar de forma saudável, acabou por não ser a melhor. Ou seja, nós pensamos sempre que as coisas correm melhor do que na verdade correm, que demoram menos tempo do que na verdade demoram e que precisam de menos recursos que na verdade precisam. Na altura passávamos um bocadinho ao lado algumas componentes que depois também são importantes, a certificação dos produtos, os testes, o controle de qualidade. Portanto, há toda uma cadeia de atividades que são absolutamente críticas numa empresa em regime estacionário e profissional. Portanto, esses dois aspectos acho que seriam aqueles que eu destacava mais. O que é que sente mais saudade dos seus tempos de estudante? Ui, essa é muito fácil, é do passo para fazer coisas novas e originais. Portanto, essa aí é de caras. Quando nós estamos na condição de estudante, parece que todo mundo nos está a atacar, não é? Portanto, nós temos os professores a avaliarem-nos, temos os projetos para entregar, portanto, aquilo parece tipo uma guerra em que nós vivemos constantemente e parece que nada faz sentido, há muita frustração, porque, pelo menos no meu caso, eu sentia muito esse turbilhão de emoções. Mas agora, olhando para trás, foram os melhores tempos que eu tive. Porque, na verdade, não haviam responsabilidades, não é? Por exemplo, eu ainda hoje falo muitas vezes disso, que é o facto de eu ter conseguido, com os meus sócios, criar a empresa logo após a licenciatura e quando estava a iniciar o mestrado, acabou por ser determinante, porque se eu já tivesse uma família, se já tivesse contas para pagar, se já tivesse todas as responsabilidades que vêm mais tarde, eu diria que se calhar a minha sensibilidade ao risco não me tinha permitido criar a empresa, porque há muito em causa. Uma coisa é eu estar a viver com os meus pais, tenho as propinas pagas, tenho algum conforto e até tenho ali a oportunidade de participar no arranque de uma coisa nova e de ser aquele o meu primeiro trabalho, não é? E ainda ganho uns trocos com aquilo. Outra coisa é hoje eu estar a olhar para um projeto de empreendedorismo e a fazer contas à vida, a dizer, ok, olha, invisto X mil euros naquele projeto e depois qual é que é a consequência que isso vai ter para a minha vida pessoal, quando é que eu vou ter algum retorno, portanto fazer algumas dessas coisas. E depois, claro, ter estas responsabilidades que falei, ter filhos, ter uma casa, renda para pagar, faz-nos pensar de outra maneira, não é? Pelo menos a mim faz, e a disponibilidade para o risco é diferente. Quando somos estudantes, os projetos são oportunidades para fazermos coisas diferentes, podemos arriscar de outra maneira, e portanto o conselho que eu dou é sempre esse. Eu acho que aí são os melhores conselhos, é aproveitarem o tempo e o espaço que têm agora para arriscar, para criar, para darem largas à vossa imaginação e mostrarem o vosso melhor, porque para todos os efeitos, seja numa vertente mais empreendedora ou numa vertente profissional, o que vocês fazem na universidade é o cartão de visita para fora, um dia mais tarde. Portanto, são os projetos das cadeiras, são as teses, são os projetos de licenciatura que depois, mais à frente, vão mostrar a terceiros o que é que vocês fazem melhor e o nível de dedicação que também têm esses projetos. E isso muitas vezes pode ser a diferença entre terem uma posição com melhores condições versus um percurso de crescimento mais prolongado quando depois entram no mercado de trabalho. Como uma pessoa que se acaba por ter várias funções em várias partes da sua vida profissional, como é que é em termos de horários, de flexibilidade, como é que é gerir isto tudo? Não é fácil, portanto, aí eu acho que
é sempre importante reconhecer o papel das equipas com quem nós trabalhamos e das pessoas, não é? Todas estas coisas que eu falei atrás, as pessoas com quem nós trabalhamos são um elemento fundamental, mas não é fácil. Portanto, eu antes de ser pai tinha um grande nível de dedicação a todos estes projetos, portanto, era o tipo de pessoa que se calhar trabalhava em média 12 horas por dia, 10, 12 horas por dia, seria fácil, fins de semana, portanto, era assim um ritmo muito intenso, porque não é possível, pelo menos na minha concepção ou da minha experiência, especialmente na fase inicial, para nós conseguirmos chegar mais longe, não temos assim tantas variáveis quanto isso, não é? Ou fazemos mais, portanto trabalhamos mais, ou então temos que ter mais recursos que ajudem a produzir mais no intervalo de tempo reduzido. E, portanto, na minha experiência, existiram várias fases onde foi necessário fazer um grande investimento de tempo e de esforço para garantir que as coisas funcionavam e que funcionavam corretamente. Hoje em dia, com duas crianças pequenas, já não é tão fácil. Tenho, no fundo, esta vantagem de ter em todas estas funções pessoas muito competentes e muito compreensivas também com as diferentes coisas que vão acontecendo. Depois fazem com que o trabalho também continue com um grande nível de qualidade nestas diferentes funções. Apesar do professor não ter tirado o curso em Engenharia Biomédica, o que é que o professor tem a dizer sobre o curso de Engenharia Biomédica, a Engenharia Biomédica em Portugal e os alunos que estão a tirar o curso neste momento? O que é que eu consigo dizer sobre a biomédica? Por um lado, que são alunos muito diferenciados, não é? Isso todos sabem, não é? Os cursos de biomédica são dos cursos com maior média de entrada a nível nacional, portanto, são pessoas mesmo diferenciadas do ponto de vista de capacidade, com uma grande capacidade de adaptação, portanto, um aluno de biomédica consegue trabalhar em qualquer área do seu interesse, basicamente, e que retém muito bem este processo de aprendizagem, de aprender a aprender e que depois consegue aplicar muito eficazmente na sua atividade profissional. Portanto, eu acho que o curso de biomédica é uma das melhores formações que se consegue ter a nível nacional e que não é um fim em si mesmo, não é? Portanto, abre um conjunto de oportunidades que depois, mais à frente, podem ser exploradas pelos graduados. Para além de isto tudo que o professor faz, o professor ainda está envolvido com o I3S Portugal. Fale-nos um pouco dessa parte, dessa experiência. Sim, com o I3S Portugal, agora também com a Ordem dos Engenheiros. De qualquer modo, estas atividades são essencialmente atividades de voluntariado que pessoas se disponibilizam a fazer para o bem da comunidade. Uma das grandes motivações é essa, é tentar, através destas posições e da plataforma que elas dão para nós também chegarmos a outras pessoas. No caso do I3S, sendo uma comunidade internacional, acaba por ser uma plataforma privilegiada para nós conseguirmos fazer a ponte entre o I3S global e depois aquilo que são as atividades feitas pelos student branches, pelos local chapters a nível nacional. E, portanto, essa é uma plataforma também muito diferenciada e, no caso da Ordem dos Engenheiros, o facto de ter ali uma grande proximidade à esfera governamental, sendo uma associação pública profissional, tem, de facto, um impacto que pode ser muito importante na sociedade e, portanto, é um bocadinho este espírito de dar de volta, poder elevar ainda mais a engenharia biomédica a nível nacional, que, de algum modo, me motivou a abraçar estas posições. Tem algum conselho para alunos que estejam a terminar o curso e que estejam para entrar no mercado de trabalho? Algum conselho para lhes dar? Sim, eu diria que talvez o melhor conselho que eu posso dar é, por um lado, terem a segurança de que vão ter uma boa colocação, portanto, o nível de empregabilidade dos estudantes de engenharia biomédica é muito elevado e por essa razão escolherem bem onde é que vão dedicar a vossa energia. O ideal é escolherem bem, tentarem procurar alguma coisa que vos chame a atenção, tentar integrar uma equipa ou um projeto com o qual vocês se revejam, porque isso é meio caminho andado depois para as coisas correrem ainda melhor e não terem receios, porque no fim vão conseguir ter uma boa colocação e fazer uma excelente carreira, que é o standard nesta área. Muito obrigado por nos ter dado este tempo e por nos ter dado esta entrevista. Ora é essa. Este foi mais um episódio do What Now, espero que tenham gostado. Sigam-nos nas nossas redes sociais, aqui no YouTube, brevemente também no Spotify e no Instagram do MBS e do I3S da Universidade de Coimbra. Neste Instagram
para além de saberem quando saem os nossos novos episódios, também vão ter acesso a outras atividades que nós fazemos, como por exemplo um workshop de impressão 3D que se irá realizar no final de março. A publicação há de sair entretanto, então preparem-se e inscrevam-se. Por hoje foi isto. Vemo-nos daqui a 3 semanas para um novo episódio dia 27 de março com um novo convidado. Obrigado.